Ora, muito boa noite a todos e a todas. Saudação particular aqui ao Padre Miguel, ao Sr. Bispo também, ao Pró-Reitor da Universidade Católica, ao nosso Vice-Diretor e Coordenador da Faculdade de Teologia no Campus de Braga. Não queria também nesta noite, e não posso deixar de me alegrar com a presença de vários colegas sacerdotes, também docentes, assim como a presença dos alunos e funcionários do Centro Regional de Braga da Universidade Católica. Queria ainda saudar cada uma e cada um de vós que nesta noite antecipada de verão escolheu participar na 35ª edição das Jornadas Teológicas, este ano sob o tema Geração Francisco. Felicitamos todos os membros da revista Cenáculo, na pessoa do seu diretor, o Pedro Martins, quer pelo tema escolhido, quer também pela organização do evento. Ora, depois de um maravilhoso momento de afinação instrumental de violoncelo por André Amaro e de guitarra por Fernando Monteiro e de uma melodiosa entonação gerada pela provocação e pela reflexão do Pró-Reitor professor João Duque, cabe-me a apresentação do nosso convidado esta noite, a quem manifestamos desde já a nossa mais sincera gratidão pela sua disponibilidade de estar aqui entre nós. À minha direita, então, encontra-se o Padre Humberto Miguel Ianhas, sacerdote da Companhia de Jesus, que nasceu em Mendoza, na Argentina, no ano de 1956. Ordenado Padre Jesuíta em 1986 e, no ano de 1998, doutorou-se em Teologia pela Pontifícia Universidade de Comilhas, com o tema da tese Esperança e Solidariedade, uma fundamentação antropológica-teológica da moral cristã na obra de Juan Alfaro. É autor de muitos artigos e várias obras, nomeadamente no campo da teologia moral, cuja internet nos fornece imensos dados. Atualmente é professor de Teologia Moral na Pontifícia Universidade Urbaniana e diretor também do Departamento de Teologia Moral na Universidade Gregoriana. Não posso deixar de acrescentar uma última nota, que considero que seja muito mais que uma mera curiosidade. O Padre Miguel Ianhas vem-nos falar da geração Francisco, mas desde há muitos anos que tenho o prazer de conhecer o atual Papa. No momento da sua formação como escolástico jesuíta, o Padre Ianhas foi formado pelo então Padre Jorge Mário Bergoglio, reitor do Colégio Máximo de São Miguel. Esta proximidade ao Papa Francisco, assim como o conhecimento da sua reflexão, continua a ser aprofundada pelo Padre Miguel Ianhas. Ainda recentemente, num diálogo com Marcela La Palma, o Padre Miguel defendeu que o Papa Francisco operou uma revolução no âmbito da teologia moral. Não porque mudou as normas, mas porque mudou a perspectiva. E isso é muito mais importante do que mudar uma norma ou todas as normas. Nesta noite, alegro-me por nos reunirmos aqui como cristãos que se sentem parte integrante desta geração Francisco. Padre Miguel, passo-lhe agora a palavra para que nos possa falar desta e de outras revoluções de Francisco, que nos permitem ouvir mais fielmente aquilo que o Espírito tem a dizer à Igreja do nosso tempo. Gracias, Padre Víctor. Bien. Obrigado, Padre Víctor. Pido disculpas ante todo porque no Peço voy a hablar desculpas en antes de portugués. mais, não vou falar em Buenas português. noches a Boas todos y a noites a todas. todos. Espero poder compartir, como ha Penso dicho poder recién, partilhar, como acabou de dizer, parte de mi experiencia parte da minha y de mis experiência estudios e dos meus estudos en esta breve, nesta digamos, breve bueno, no
tan breve não tão breve, exposición que voy a a hacer, exposição que vou agora fazer que es un tema que me han propuesto. Yo foi espero tema que me poder, foi proposto. Eu digamos, espero corresponder poder al corresponder pedido. a esse pedido. Y que tiene que ver É um pedido que tem a ver precisamente com a escuta. Recién se ha hecho mención del padre Jorge Mario Bergoglio. Fazia há pouco menção do Padre Jorge Mário Bergoglio. Eu conheci-o sempre como um homem de El escuta. título de esta O título ponencia desta exposição dice: el que tenga diz oídos, aquele que tiver lo que el ouvidos, Espíritu dice a las ouça o que o iglesias. Espírito diz às igrejas. A la luz del À pontificado luz de do pontificado de Francisco, ¿qué podemos decir que podemos sobre la dizer acción sobre del Espíritu a en la ação do iglesia de Espírito hoy? na igreja de hoje? Una pequeña presentación Uma de los pequena puntos que voy a apresentação dos desarrollar, pontos que vou desenvolver, comenzando por el comentario exegético, começando obviamente, pelo comentário de exegético, Apocalipsis obviamente, 2:7, de Apocalipse donde se 2:7, invita a la escucha em del que somos Espíritu, convidados à escuta do Espírito, ya que la escucha no es algo común en já nuestros que a días. escuta não é A algo Sagrada comum Escritura nos já nossos dias. testimonia la A Sagrada Escritura já experimentada testemunha a no dificuldade interior del experimentada pueblo de Dios no interior do povo de Deus las para palabras de escutar Dios. as palavras de Deus. Por ello, la escucha exige Por isso, de parte a del ser escuta humano, ante exige da todo, parte do ser conversión humano, antes de mais, y la fe. a En condição segundo da fé. lugar, Em segundo voy a lugar, presentar la eclesiología de vou Papa apresentar a Francisco, eclesiologia do Papa Francisco, una iglesia donde uma igreja de los carismas, uma igreja y donde dos los carismas carismas, son em que os escuchados y se carismas les são hace un lugar. escutados e em que se lhes dá Especialmente espaço, se escucha el é sensus especialmente fidei que se fidelius, escuta o sensus fidei fidelium. al interno de la iglesia es necesario No aprender interior da igreja a escucharse é necessário aprender a y a dialogar, escutar-se e a según lo que dialogar, propuso el Concilio escutarmos uns aos outros e dialogar, segundo nos propôs o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium e o Papa Paulo VI em Ecclesiam Suam. En tercer lugar, voy a Em hablar del terceiro lugar, discernimiento Eu pastoral. vou falar do Una discernimento iglesia pastoral. atenta a Uma los signos de igreja, los uma igreja tiempos y atenta las aos semillas sinais del verbo dos tempos presentes en la cultura actual. e às sementes do verbo presentes na Finalmente, cultura unas atual. conclusiones E donde finalmente, se umas pregunta conclusões por la em configuración de la iglesia, em que de su nos magisterio perguntamos y de la pela fundação da teología, igreja, pelo seu en base magistério e a pela la teologia, escucha de sus com base miembros y de la cultura na contemporánea. escuta dos seus membros e da Comenzamos cultura entonces por el contemporânea. primer punto. Começamos então pelo primeiro ponto. La conferencia se titula A conferência intitula-se precisamente en base precisamente a algo que está com base presente em en la algo que Sagrada está presente Escritura na Sagrada desde los Escritura, comienzos hasta el final, que es la desde o escucha princípio ao fim, de la que é palabra a escuta que da Dios palavra dirige a que los seres Deus humanos. dirige aos seres humanos. Esta breve frase del título Esta encierra breve una frase teología. do título Dios encerra uma habla teologia. al ser humano, Deus su fala criatura. ao ser humano, Y el sua ser humano criatura. es un E ser o ser humano oidor de las é um palabras de ser Dios. ouvinte da palavra de Entre el Deus. Dios revelado Entre por o la Deus palabra revelado y el ser pela humano palavra creado e o por la ser misma humano palabra criado eficaz, por essa mesma palavra está eficaz, la misma palabra proferida por Dios. está La voz a de própria Dios palavra proferida por escuchada Deus. o rechazada por A, el ser a humano. voz de Deus Por eso analizamos a escutada continuación, ou en primer lugar, la rejeitada. dimensión teológica, Por isso analisamos luego logo la de seguida dimensión a antropológica dimensão de la antropológica, palabra a palavra proferida por Dios, proferida escuchada por el Deus ser humano, e en escutada tercer pelo ser lugar, humano. E em el rol terceiro del lugar, espíritu o papel en la do Espírito recepción y transmisión de la palabra. na percepção e transmissão da Portanto, palavra. empezamos por un Dios que Portanto, habla. Começamos por um Deus que fala. Que Dios hable significa que Dios, Que se revela, Deus fale se dá a significa que conocer, Deus se revela, dá a conocer su que se propia dá a intimidad. conhecer, que dá a conhecer Dios a no sua própria pronuncia palabras intimidade. ociosas. Su Ele não palabra es pronuncia palavras salvífica ociosas, a porque sua palavra é través de ella salvífica porque se dá através a dela conocer al ser humano. se dá a conhecer ao La ser palabra humano. de Dios es A palavra eficaz. de Deus é Es una palabra eficaz. creadora É de todo lo que uma existe, palavra criadora de incluyendo su tudo o que interlocutor, existe, el cual es constituido oyente de la palabra, como perante o seu es interlocutor, que é conocida constituído ouvinte da la palavra. frase de Karl Como é Rahner, para conhecida quien a la frase palabra de Dios de es Karl un Rahner, existencial del ser porque a humano palavra histórico. de Deus é um Su existencial existencia do ser terrena humano. es una A sua respuesta a existência la palabra terrena é de uma, Dios, é uma aquella resposta palabra à palavra de Deus. que Dios ha Aquela palavra pronunciado que y ha Deus creado al ser pronunciou e humano, criou y creándolo, o ser humano e lo llama a la criando-o comunión con él. o chama à Cuando comunhão Dios consigo habla, mesmo.
no Olha, lo Deus hace desde el anonimato. fala, não fala a Él partir lo do hace anonimato. Ele autopresentándose. fala auto-apresentando-se. Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que está contigo Dice Éxodo para te auxiliar, 3:14. diz Êxodo La 3,14. teofanía del Sinaí, A teofania do la Sinai, a auto-apresentación, auto-apresenta-se. yo soy el Señor tu Eu Dios, sou o Senhor teu Deus, da sentido a las palabras dá que sancionan sentido la às alianza entre palavras Dios y su pueblo. que sancionam a aliança Y en el entre Nuevo Deus e o seu povo. Testamento, Dios E no Novo se Testamento, revela a Pablo Deus revela-se também a que Paulo, en esa caída que nessa queda pregunta, pergunta: ¿quién eres, Señor? quem és tu, Jesús Senhor? responde, yo E soy Jesus Jesús, responde: a quien tú eu sou Jesus a persigues. quem tu persegues. Y le da una E nueva dá-lhe uma misión. nova missão. Y en el E Apocalipsis, também no el mismo Apocalipse, Jesús o resucitado próprio Jesus se ressuscitado presenta apresenta-se no final dos tempos. Yo soy el alfa Eu y la sou omega, o Alfa e o el Ômega, principio y el fin, o princípio e o para fim, juzgar a las para iglesias julgar as y igrejas llamarlas a la e conversión. para as chamar à conversão. El ser humano a la escucha. O ser humano à Por escuta. tanto, vamos a presentar una antropología Portanto, de la vamos escucha agora apresentar uma según lo que antropologia dice da la Sagrada escuta segundo Escritura. o que diz a Sagrada Ella Escritura. presenta al ser humano en Ela correlación a la apresenta o ser presentación de humano Dios. em correlação O ser à humano apresentação es de el Deus. interlocutor O ser humano é o por interlocutor por excelencia de excelência las palabras de da Dios. palavra de Deus. Ha sido creado a Foi Dios con criado esa por finalidad. Deus com essa Como finalidade. vemos en las Como primeras vemos nas páginas primeiras del páginas do Gênesis, cuando Dios visitaba quando Deus al atardecer visitava ao a cair la da primera tarde pareja o humana primeiro casal en el humano jardín. e conversava Los com eles. personajes prototípicos de la historia de A personagem Israel prototípica da lo han história de sido en Israel, cuanto interlocutores todos foram privilegiados de interlocutores Yahvé. privilegiados de Yahvé. Abraham, Abraão, sentido la voz de Dios que que lo ouviu a llamaba voz para de una Deus que o misión. chamava, Moisés, con quien Yahvé o hablaba Moisés como com con un quem amigo, e Yahvé falava com um amigo, llamado desde David, atrás del rebaño para chamado ser el ungido lá de de Yahvé atrás do seu rebanho, para su pueblo, para de vir modo governar o seu particular povo, los e de modo profetas. particular os profetas, a quienes aos Dios quais llama Deus chama para darles una misión. para lhes dar uma missão. Los constituye en oidores Ele de la palabra de Dios constitui-os y anunciadores ouvidores de da las palavra de mismas, Deus e de tal anunciador da manera mesma que palavra, las palabras de tal modo del que as profeta palavras do profeta son palabra de Dios. são palavra de Deus. Desde el punto de vista antropológico, Do ponto de vista el antropológico, oído o es el ouvido órgano por excelencia de é la órgão cultura por hebrea, excelência da a cultura diferencia hebraica, de la cultura a griega, diferença da cultura que grega, exalta más bien la que vista. exalta mais La propriamente cultura a vista. hebrea A cultura exalta el hebraica oído y desconfía de la exalta o vista. ouvido e desconfia da El Dios de vista, Israel da es el visão. Dios de la O Deus de palabra. Israel é o Deus da Por palavra. ello prohíbe E las por isso imágenes, proíbe as incluso la imagens, imagen de sí mismo. incluída a imagem de Lo ele único mesmo, que de cuenta si es la mesmo. palabra. O que Al conta é respecto, só a palavra. interesante la imagen A este plástica título é interessante a en el imagem Salmo plástica 94:9, do Salmo el que 94:9. implantó la oreja no va a Aquele que oír, implantou a orelha não la será oreja ele es capaz de comparada ouvir. con una A orelha planta é cuyas comparada com uma raíces planta, penetran en el campo cujas de la raízes cabeza, penetram no ramificándose. campo da cabeça, En el Salmo ramificando-se. 47 lo Que no Salmo corrobora. 40 Dice, me has cavado corrobora el oído. escavaste no A través del ouvido. oído, el ser humano Através se do ouvido, o relaciona ser con humano el Dios de la relaciona-se palabra. com o Deus da palavra. Por ello, la Por isso, actitud a atitude requerida por Deus será la escucha. será a atitude da Já desde a escuta. primeira Já desde a aliança, primeira dice, aliança. Diz, Deus pronunciou estas palavras E desde assim a primeira começa aliança. o relato E é assim que começa o relato em que é estipulada a aliança com Israel, En el de Deuteronômio, Deus. Moisés E no combina al Deuteronômio, pueblo Moisés diciendo, escucha adverte o Israel. povo dizendo: escuta, Israel. Escuchar será a norma será y a la norma tarea principal e a del tarefa pueblo. principal do Será su povo. respuesta Será a a la sua resposta à iniciativa divina de dirigir uma palavra que salva e que dá vida. Revelando-se e dirigindo a palavra, Deus comporta-se como o pai israelita com o seu filho, a quem dirige a Torá. Quer dizer, o seu ensinamento da vida, a qual a Torá deve ser acolhida com atenção e posta em prática com cuidado. Através do ouvido, a palavra terá de chegar ao coração. Sede da inteligência e do discernimento. A fala é a característica essencial do ser humano, mas não se pode falar se primeiro não se escuta. A fala é um acto essencialmente relacional. Assim como a fala une os padres ao filho, revelando-se, Deus trata Israel como a seus filhos.
Um princípio dos provérbios diz: escutai, filhos, os ensinamentos paternos. Deus fala a Israel como um pai a seu filho. Desde o Egito chamei a meu filho. E na profecia de Samuel lemos: e eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. Neste contexto, como o Apocalipse se introduz ao leitor com a quando o Apocalipse introduz o leitor à primeira das 7 bem-aventuranças que estruturam o livro. Diz: ditoso o que ler e ditosos os que escutarem as palavras desta profecia e guardem o que nela está escrito. Já na primeira aliança existia esta bem-aventurança dirigida ao filho que escuta. Ditoso o homem que me escuta, diz Provérbios 8. Mas no texto do Apocalipse, a bem-aventurança dirige-se não ao indivíduo, mas à comunidade. A escuta encerra a promessa da vida e da felicidade. O contexto é litúrgico. Quer dizer, trata-se da assembleia em que se lê a palavra de Deus. Portanto, é um contexto comunitário. A escuta é comunitária. Trata-se de escutar e guardar, verbo que encontramos também no Evangelho de Lucas, referido a Maria. Sua mãe guardava cuidadosamente todas estas coisas no seu coração. Maria, figura da Igreja, é a perfeita discípula, aquela que escuta e conserva em seu coração as palavras de Deus. Por isso, parece que me atrasei, por isso a escuta é obediência. A escuta representa a finalidade da palavra. Na escuta, a palavra realiza a sua finalidade. Escutar significa obedecer. Em hebraico, expressar e obedecer expressam-se num único verbo. Em latim também. Em latim, obedecer é próximo ao verbo ouvir. Audicio, traduz também como prestar ouvidos. Portanto, escutar. O ouvido é, portanto, símbolo de obediência. A escuta pressupõe uma obediência quando se refere aos pais. Escutar a voz do Senhor, no sentido de obedecer a Deus e à sua Torá, é uma das expressões características da teologia do Deuteronômio. A escuta supõe o silêncio interior para acolher a palavra e escutá-la. Por isso, a escuta relaciona-se intrinsecamente com a memória. Fundamental para a identidade, relacionar Deus com a história que atua relacionando-se com o seu povo. Por isso, o Deuteronômio insiste tanto na memória, na história salvífica. Escuta, Shema Israel. Através da memória, acede-se à sabedoria, já que se trata de compreender, de captar o sentido das palavras pronunciadas. Salomão teve um coração atento e recebe o dom da sabedoria. Através da escuta que compreende e consente, chega-se a tornar-se filho, e o filho chega a tornar-se adulto pelo caminho da escuta. Mas os textos da Sagrada Escritura testemunham também a dificuldade do povo em escutar, como a dificuldade dos filhos para escutar as palavras dos pais. Muitas vezes escutam-se todas as palavras fora do lar, fora de casa, todas menos as que se dizem dentro de casa. Há uma fragilidade na escuta e na resposta por parte dos filhos de Deus. Escutar pode traduzir o valor que tem o verbo crer e converter-se no Novo Testamento. Implica a perfeita adesão da alma a toda a vontade do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo fala da obediência, da fé. O Espírito e as igrejas. A presença do Espírito é fundamental no Apocalipse, para não dizer em todo o Novo Testamento. O Espírito torna presente a redenção e a palavra de Cristo na sua igreja. Por isso, a atitude de escuta
dirige-se de modo especial ao Espírito, em ordem a conhecer Cristo e a sua palavra. Mas não é uma mera repetição. Mas o Espírito atualiza a palavra de Cristo face à nova situação em que vive a Igreja. Por isso, a escuta e a transmissão da mensagem são de tipo profético. Cristo torna-se presente na Igreja através da Igreja como pantocrator. O domínio no mundo recebido pelo Pai realiza através do Espírito. Por isso é fundamental a escuta por parte do cristão aquilo que o Espírito diz às igrejas, quer dizer, às comunidades. Através da escuta chega-se a ver o Filho do Homem. Por isso, pela ação do Espírito, através da escuta, a escuta torna-se contemplação. No Novo Testamento, escrito em ambiente grego, incorpora a vista como órgão através do qual se acede à fé. Assim, o testemunho da ressurreição de Cristo exprime-se em ter visto o Senhor. A comunicação do Espírito não é ao indivíduo isolado, mas sim à comunidade reunida em assembleia litúrgica. Cristo ressuscitado fala à Igreja e revela-lhe a sua situação, convidando-a à conversão. Encontramos nos primeiros capítulos do Apocalipse, nas cartas às igrejas. Mas o cristão vive num mundo em que está presente o reino do pecado, representado pela Babilônia. Apocalipse 17. E o sítio em que deve tornar presente o reino de Deus através da sua ação. Na sua relação com Deus, o cristão capta o seu lugar na história. Para isso é decisivo o discernimento para ver a realidade presente, critérios provenientes da palavra de Cristo, revelados pelo Espírito. O cristão tem que discernir a palavra de Deus das palavras dos falsos profetas, seduzem o coração humano com a riqueza, com a opulência, com o poder, prazer. Quem sustenta o cristão é uma promessa da parte de Deus, a promessa do triunfo de Cristo sobre o mundo e o mal, a promessa da ressurreição e da vida eterna. À luz da promessa, o cristão é chamado a julgar o mundo com um olhar crítico, no qual está imerso na história e onde tem que desenvolver uma missão dada por Cristo através do Espírito. Para isso necessita da paciência e da compreensão dos tempos e métodos de Deus, que são contrários aos do mundo, que oferece resultados imediatos e sedutores. Daí a forte chamada à escuta daquilo que o Espírito profere às igrejas, como chamada à conversão, chamada a despertar, como se desenvolve no texto joanino, através das 7 cartas às igrejas. Que nos pode dizer hoje o texto do Apocalipse 2:7? A eclesiologia de Francisco é a eclesiologia de uma igreja dos carismas. Uma igreja de carismas e dons diferentes. Não porque o tenha dito Francisco, mas porque a igreja é assim desde que a fundou Jesus Cristo e o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Jorge Mário Bergoglio, no seu documento programático do Pontificat Evangelii Gaudium, faz referência a uma igreja evangelizadora com diferentes carismas. A referência aos carismas não é uma novidade, mas evoca o Concílio Vaticano II, em que se discutiram duas ideias de carismas. Uma considerava-os como algo extraordinário, milagroso e excepcional. Outra ideia, a que foi aceita pelo Concílio, concebia-os de um modo mais amplo, com dons de graça de diverso tipo, destinados a favorecer o crescimento do povo de Deus. Um grande exegeta, Alberto Vanois,
Depois foi cardeal, sustenta que o termo carisma não chega a ser um termo técnico no Novo Testamento, pelo que se aprecia um uso variado para diversas realidades do âmbito espiritual. O concílio em Lumen Gentium 12 apresenta-os como graças especiais que o Espírito distribui entre os fiéis de diversa ordem. No período pós-conciliar, alguns contrapuseram carisma à instituição. Já o Padre Bergoglio tinha enfrentado esta espinhosa questão, que ainda hoje, de vez em quando, ressurge. A Igreja tudo é carisma e, portanto, cada um faz o que lhe dá na gana e não o que lhe diz o Espírito. Albert Benoit explica no seu artigo que quer no uso do termo hacem as cartas paulinas, e cita em Pedro 4, 10, 11, quer com o uso que faz o concílio de caráter mais pastoral, não existe tal contraposição. Pelo contrário, sempre os carismas, ou melhor, as pessoas que possuem essas graças, estão sujeitas ao discernimento dos pastores, os quais têm de moderar o exercício desses dons carismáticos no interior da comunidade cristã. Por isso, no número 130, parece que me perdi, desculpa, eu não sou muito dotado para essas questões técnicas. Sim, no número 130 do Evangelho Gaudium, cá está, Francisco indica a natureza dos carismas. São dons para renovar e edificar a Igreja, citando o Lumen Gentium 12. São dons presentes do Espírito integrados no corpo eclesial. Por isso, um sinal claro da autenticidade de um carisma é a sua eclesialidade. É na comunhão que um carisma se torna autêntico e misteriosamente fecundo. Na audiência geral de 1 de outubro, quarta-feira, diz: o carisma é uma graça, um dom concedido por Deus Pai. Diapositivo seguinte: concedido por Deus Pai através da ação do Espírito Santo. E é um dom que se dá a alguém não porque seja melhor que os outros ou porque o tenha merecido. É um dom que Deus lhe faz para que com a mesma gratuidade e com o mesmo amor o ponha ao serviço de toda a comunidade para o bem de todos. E no Evangelho Gaudium 131 joga com dois polos, diversidade e unidade, segundo a posição polar de Romano Guardini. Só ele, o Espírito, pode suscitar a diversidade, a pluralidade, a multiplicidade e, ao mesmo tempo, realizar a unidade. Por isso, na audiência mencionada há pouco, exprime a experiência mais bela. Contudo, é descobrir com quantos carismas diferentes e com quantos dons do Espírito o Pai cumula a sua Igreja. O mesmo Espírito que dá esta diferença de carismas constrói a unidade da Igreja. É sempre o mesmo Espírito. Mas quando surge algum conflito, a unidade realiza-se num plano superior. Que insiste o Papa nessa audiência que eu citei. Isto quer dizer que a comunidade de Cristo tem necessidade uns dos outros e cada dom recebido se realiza plenamente quando se partilha com os irmãos para o bem de todos. Por isso, esta dimensão carismática da Igreja conecta-nos com outra dimensão eclesial fundamental na proposta de Francisco, que é a Igreja sinodal. Francisco deu ao Sínodo de 12 Bispos um lugar central no seu pontificado para tratar questões delicadas como as que dizem respeito à família. Convocou dois sínodos, um extraordinário e outro ordinário. Sabem, o sínodo maçónico, o sínodo dos jovens. Nestes momentos estamos vivendo o sínodo sobre a sinodalidade, para o qual convocou a participar todos os batizados, realizando pela primeira vez na história da Igreja uma consulta universal sobre o que deve ser a Igreja. No seu discurso, aos bispos participantes da 14ª Assembleia Geral do Sínodo Ordinário, comemorando o 50º aniversário da sua criação, Francisco afirmou que o caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milénio.
Para o Papa, sínodo significa caminhar junto. Leigos, pastores, bispo de Roma. Francisco adoptou a metodologia das conferências episcopais latino-americanas, que eram precedidas sempre por uma consulta a todo o povo de Deus. Fazia-se um instrumentum laboris com base nesta consulta e depois os bispos só então discutiam na Assembleia sobre as contribuições que tinham vindo das massas. Por isso, o Papa dá muita importância à escuta do sensus fidei e compara-o com o olfacto. Neste caso, é como o olfacto que tem todo o povo de Deus, ao qual os predecessores de Francisco escutaram sempre em questões de fé, mas nunca tinham consultado em questões de moral. O documento da Comissão Teológica Internacional sobre o Sensus Fidei, cuja preparação começa durante o pontificado de Bento XVI e se publica no de Francisco, afirma claramente a competência do povo de Deus, todo o povo de Deus, em matéria de fé e de moral. O Concílio reconhece a universalidade dos fiéis, a infalibilidade no crer, operada pela unção do Espírito Santo, que produz neles um sentido sobrenatural da fé. Como se indica no mencionado documento sobre o Sensus Fidei, o Concílio rejeitou a representação distorcionada de uma hierarquia ativa e de um laicado passivo. A eclesiologia do povo de Deus reconhece a ação do Espírito Santo em todos os estados de vida. E em todas as estruturas eclesiais de maneira diferente, mas complementar. O sensus fidei não se refere só a questões de fé, mas também à aplicação da fé na vida. O sensus fidei é uma capacidade ativa, diz o documento, pela qual os fiéis estão aptos a compreender, viver e proclamar as verdades da revelação divina. Por isso, o sensus fidei ilumina e orienta o modo como o crente põe em prática a sua fé. Por outra parte, à medida que guarda os mandamentos e pratica a fé, o crente adquire uma compreensão mais profunda da mesma. Por isso, diz o documento, aqueles que ensinam em nome da Igreja devem prestar atenção à experiência dos crentes, especialmente à dos leigos, que se comprometem a praticar o ensinamento da Igreja nos campos em que têm experiência e habilidades específicas ou especiais. No magistério deste pontificado, reconhecemos, portanto, a intenção de voltar a dar voz a todos os batizados. E, portanto, de recuperar o lugar do sensus fidelium na reflexão teológica e magisterial da Igreja. O magistério deve prestar atenção ao sensus fidelium, diz o documento, que é a voz viva do povo de Deus. Os batizados não só têm direito a ser escutados, mas as suas reações àquilo que se propõe como pertencente à fé dos apóstolos deve ser considerado com maior atenção, já que é através de toda a Igreja que a fé apostólica se sustenta na força do Espírito. O sensus fidelium pode ser um fator importante no desenvolvimento da doutrina, e é aí que o magistério precisa de meios para consultar os fiéis. O documento apresenta-o como um estilo de ser Igreja, que cada um deve assumir em cada função, segundo o carisma que lhe corresponde. Por um lado, em matéria de governo e de assuntos pastorais, os pastores da Igreja podem e devem, em alguns casos, consultar os fiéis no sentido de lhes pedir a sua opinião ou juízo. Por outro lado, quando o magistério define uma doutrina, convém consultar os fiéis no sentido de indagar sobre um facto, já que o corpo dos fiéis é uma das testemunhas do facto de a tradição da doutrina revelada, e já que o seu consenso na cristandade é a voz da Igreja infalível. A não aceitação por parte dos fiéis deve ser cuidadosamente avaliada. Se não o aceitam, é porque são os pecadores, ou porque não entendem, não é isto.
Mas o próprio crente deve deixar-se guiar por esse sentido e, em vez de se comprometer pelas suas percepções parciais. O segundo São Tomás seria um instinto próprio da fé, que tem que ser captado pela consciência, portanto, assume e integra a lei natural como instância moral. A consciência do sujeito participa da consciência de Deus. Se bem que o sensus fidei é um dom do Espírito Santo a toda a comunidade eclesial, este capacita, de modo particular, os crentes leigos. O Concílio reconheceu a sua própria competência em matérias relacionadas com a sua experiência de vida no mundo, qual a experiência vivida a partir da fé cristã lhes outorga uma sabedoria particular a qual o magistério deve escutar e sobre a qual deve construir a sua mensagem. A sinodalidade começa na escuta de todo o povo de Deus por parte dos pastores. Esta atitude gera no interior da comunidade eclesial uma dinâmica de escuta recíproca. E é este o ponto de partida de um diálogo que tem que ser desenvolvido a todos os níveis da comunidade eclesial para enfrentar juntos os desafios da evangelização do mundo contemporâneo. Por isso é muito importante aprender a escutar-nos. Diz o Papa, no princípio do seu pontificado, precisamos de nos exercitarmos na arte de escutar, que é mais do que ouvir. O primeiro é a comunicação com o outro. É a capacidade do coração que torna possível a proximidade, sem a qual não existe um verdadeiro encontro espiritual. A escuta ajuda-nos a encontrar o gesto e a palavra oportuna que nos desinstala da tranquila condição de espectadores. Só a partir desta escuta respeitadora e compassiva se podem encontrar os caminhos de um genuíno crescimento, despertar o desejo e o sentido do ideal cristão, as ânsias de responder plenamente ao amor de Deus e o desejo de desenvolver o melhor que Deus semeou na própria vida. Por isso, o Papa abre o sínodo sobre a sinodalidade, fazendo uma referência à escuta por parte de Jesus ao jovem rico. Um verdadeiro encontro só nasce da escuta. Diz o Papa Francisco. Jesus, com efeito, pôs-se a escutar a pergunta de aquele homem e a sua inquietude religiosa e existencial. Quando escutamos com o coração, acontece isto. O outro sente-se acolhido, não julgado, livre para contar a própria experiência de vida e o seu próprio caminho espiritual. Por isso o Papa convida um exame de consciência, que também nos pode ajudar a nós hoje. Perguntemo-nos com sinceridade neste itinerário sinodal. Como estamos com a escuta? Como vai o ouvido do nosso coração? Permitimos às pessoas que se expressem, que caminhem na fé, mesmo quando tenham passado vidas difíceis. Permitimos que contribuam à vida da comunidade sem que se lhes ponham obstáculos, sem que se sintam rejeitadas ou julgadas. Uma escuta que não se fica no âmbito eclesial, mas que, a partir da escuta daquilo que o Espírito diz às igrejas, vá à escuta intra-eclesial para se abrir à escuta do mundo, da gente com quem convivemos. E o Espírito pede-nos que nos ponhamos à escuta das perguntas, das ânsias, das esperanças de cada igreja, de cada povo e nação, e também à escuta do mundo, dos desafios e das mudanças que nos põem por diante. Não insonorizemos o coração, não nos blindemos dentro das nossas certezas. As certezas tantas vezes nos fecham. Escutemos-nos. Por isso, temos que aprender a dialogar. Um dos grandes problemas da Igreja de hoje é a falta de diálogo. Isso não é novo, já que Paulo VI focou a sua encíclica programática sobre o diálogo na Igreja e entre a Igreja e o mundo. Tema que depois a Gaudium et Spes continuará, dizendo que a Igreja aprende do mundo, não só o ensina, e deverá ser sinal de fraternidade para os seres humanos.
diz a Gaudium et Spes 92. Ora, isso requer, em primeiro lugar, que se promova no seio da Igreja a mútua estima, respeito e concórdia, reconhecendo todas as legítimas diversidades, para abrir com fecundidade sempre crescente o diálogo a todos os que integram o único povo de Deus, tanto os pastores como os demais fiéis. Os laços de união dos fiéis são muito mais fortes que os motivos de divisão entre eles. Haja unidade no necessário, liberdade no que é duvidoso, e em tudo caridade. Contudo, nos anos sucessivos ao concílio, Deus aconteceu mais propriamente o contrário. Uma dura confrontação com a cultura contemporânea e cada vez maior abismo entre a Igreja e o mundo. Francisco tratou de recuperar o diálogo com a sociedade através de diversas iniciativas, como o diálogo mantido com o diretor emérito do diário La Repubblica, Eugenio Scalfari, publicado pelo mesmo jornal. Mas o que se torna mais difícil ainda, logicamente, é o diálogo intra-eclesial. As divisões que o concílio soube em parte superar, talvez deixando abertos os problemas que dividiam a Assembleia, nos anos posteriores foram se aprofundando. Por isso, o Papa Francisco dedicou diversas intervenções a promover o diálogo intra-eclesial. Para isso, tem-se de começar de pessoa a pessoa, disse o Papa. O diálogo é muito mais que a comunicação de uma verdade. Realiza-se pelo gosto de falar e pelo bem concreto que se comunica entre aqueles que se amam por meio das palavras. É um bem que não consiste em coisas, mas nas pessoas mesmas, próprias pessoas que mutuamente se dão em diálogo. Mas para que haja um autêntico diálogo, é necessário que as partes se respeitem. Dialoga-se, cada um conta a sua experiência, que é uma experiência de Deus. E Deus manifesta-se em todas as culturas, em todas. A maneira dessa cultura manifesta-se nos povos que caminharam por uma rota da história de maneira diferente, a povos que caminharam de outra maneira, mas é o mesmo Deus. E esse que é Pai de todos, nos leva a dialogar. A nossa vida dá sempre um caminho a partir do diálogo com o espelho, ao diálogo com a realidade, ao diálogo com os irmãos, com a realidade vivente que são os irmãos. É a mão estendida. Sexta-feira, 24 de janeiro de 2014, na homilia pronunciada na missa da manhã da Casa de Santa Marta, Francisco refletia sobre o diálogo. Como se faz? O diálogo faz-se com humildade. Porque não há que deixar que no coração cresçam os muros do ressentimento e do ódio. O diálogo faz-se com mansidão, confiando em que o outro tem algo a dar-me, e é necessário começá-lo o quanto antes para não deixar que cresçam o ressentimento e o ódio, os muros que separam as pessoas, os grupos e países. O diálogo, pelo contrário, é um estender pontes em direção àqueles que pensam diferente, mas que de todos os modos podem contribuir com a sua experiência de vida, a sua perspectiva, a sua visão das coisas. Sobre o diálogo, reflete profundamente na sua encíclica Fratelli Tutti. Aproximar-se, exprimir-se, escutar-se, olhar-se, conhecer-se, tratar de compreender-se, buscar pontos de contacto, tudo isso se resume no verbo dialogar. Para encontrarmos e para nos ajudarmos mutuamente, precisamos de dialogar. A mesma encíclica enfrenta especialmente o diálogo, aborda especialmente o diálogo social para construir a amizade social. O autêntico diálogo social supõe a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro, aceitando a possibilidade de que ele encerra algumas convicções ou interesses legítimos.
Desde a sua identidade, a partir da sua identidade, o outro tem algo para contribuir. E é desejável que ele aprofunde e exponha a sua própria posição para que o debate público seja ainda mais completo. É certo que quando uma pessoa, um grupo é coerente com aquilo que pensa, adere firmemente a valores e convicções e desenvolve um pensamento. Isso, de um modo ou de outro, beneficiará a sociedade. Mas isso só acontece realmente na medida em que esse dito desenvolvimento se realizar em diálogo e abertura aos outros. Porque há um verdadeiro espírito de diálogo, alimenta-se a capacidade de compreender o sentido do que o outro diz e faz, ainda que não possamos assumi-lo como uma convicção própria. E assim se torna possível sermos sinceros, não dissimular aquilo em que queremos, sem deixar de conversar, buscar pontos de contacto e, sobretudo, trabalhar e lutar juntos. Mas o diálogo começa pelo reconhecimento do outro, não somente com aquele com quem partilhamos ideias e cultura, mas sobretudo com o diferente, base da busca da construção de um pacto social. Diz ele na mesma encíclica. Isto implica o hábito de reconhecer o outro, ao outro o direito de ser o mesmo e de ser diferente, ser o mesmo e de ser diferente. A partir desse reconhecimento feito cultura, torna-se possível a gestação de um pacto social. Sem esse reconhecimento, surgem maneiras subtis de buscar com que o outro perca todo o significado, que se torne irrelevante, que não se lhe reconheça valor algum na sociedade. Por detrás da recusa de determinadas formas visíveis de violência, costuma esconder-se outra violência mais solapada, a violência daqueles que desprezam o diferente, sobretudo quando os seus apelos prejudicam de algum modo os próprios interesses. O Papa convida a superar a tentação de encaixar o diferente sob etiquetas e condenar assim à exclusão prática, o que gera violência, em vez de construir a paz. O caminho em direção a uma melhor convivência implica sempre reconhecer a possibilidade que o outro traga uma perspectiva legítima, pelo menos em parte, algo que possa ser resgatado, mesmo quando se tenha enganado ou tenha agido mal, porque nunca se deve encaixar o outro pelo critério daquilo que pode ter dito ou feito, mas deve ser considerado pela promessa que leva dentro de si, promessa que deixa sempre um resquício de esperança. As reflexões que o Papa faz a respeito do diálogo social aplicam-se também à comunidade eclesial, ameaçada por divisões causadas por ideologias que suplantam o Evangelho e impedem a coexistência pacífica, a construção da unidade na comunidade. Por isso, é tão necessário o diálogo intra-eclesial. Às vezes é mais difícil dialogar, eu queria dizer, mais fácil dialogar com os fora do cônjuge. No momento da reflexão, no início do sínodo sobre a sinodoridade, Francisco convidava a escutarmos reciprocamente e para começar um discernimento do nosso tempo, sendo solidários com as fadigas e os desejos da humanidade. E eu recordava, o sínodo é o momento eclesial. O protagonista do sínodo é o Espírito Santo. Se não está lá o Espírito, não haverá sínodo. O diálogo sinodal, como todo o diálogo intra-eclesial, deve ser batizado, é uma escuta comum à voz do Espírito. Pressupõe a escuta interior da voz do Espírito, como indicava Gáudio Metz-Spes 16, quando falava da consciência como sacrário interior da pessoa humana, sacrário da pessoa humana. Escutando a voz de Deus na consciência, o cristão não só está em condições de dialogar com outros baptizados, mas com todo o homem de boa vontade. Diz a Gáudio Metz-Spes 16. Por isso, Francisco recordava: somos chamados à unidade, à fraternidade, que nasce do facto de nos sentirmos abraçados pelo amor divino, que é único. E, efectivamente, como indicava o Concílio Vaticano II em Lumen Gentium, a Igreja é a obra da Santíssima Trindade, a obra da Trindade. Por isso, as palavras-chave do sínodo são três: comunhão,
participação e missão. Comunhão e missão são expressões teológicas que designam o ministério da Igreja e é bom que façamos memória delas, dizia o Papa. Mas ambas se realizam na medida em que há participação. A participação é uma exigência da fé batismal. Todos somos chamados a participar na vida e missão da Igreja. Daí a insistência do Papa a convocar toda a Igreja a participar do processo sinodal a partir das suas bases, comprometendo todos os seus extratos, camadas. E, finalmente, o sínodo também nos oferece uma oportunidade para ser Igreja da escuta, para tomarmos uma pausa das nossas, do nosso ativismo, para travar as nossas ânsias pastorais e para nos determos a escutar o Espírito na adoração e na oração. A escuta autêntica, aquilo que o Espírito diz às igrejas, leva-nos à escuta recíproca na igreja, na comunidade. Os irmãos e irmãs, acerca das esperanças e as crises da fé nas diversas partes do mundo, as urgências da renovação da vida pastoral e os sinais provêm das realidades locais. Terceiro ponto é o discernimento pastoral, seguindo as pisadas do Espírito, seguindo os vestígios do Espírito, sinais dos tempos, ventos do Verbo. A escuta pressupõe o discernimento da voz de Deus que se manifesta na história humana, nas palavras de Paulo VI em Evangelii Nunciandi. Ler nos acontecimentos a mensagem de Deus. Por isso, para Francisco, o sínodo tem diante de si a tarefa de discernir a mensagem de Deus à Igreja. O sínodo é um caminho de discernimento espiritual, de discernimento eclesial, que se realiza na adoração, na oração, em contato com a palavra de Deus. Diz o Papa. Já o concílio em Gaudium et Spes, 4 e 11, denominou signos dos tempos a ação do Espírito que se manifesta na história da humanidade. É uma categoria aberta que implica o discernimento, especialmente das comunidades, como Paulo VI pedia em 80ª Adveniens 4, e pressupõe uma concepção dinâmica do ser humano na história. É interessante constatar como o instrumento laboris do sínodo extraordinário sobre a família começa lendo um valor positivo na cultura contemporânea, em vez das sabidas, das costumadas lamentações. Dizia, manifesta-se claramente, sobretudo nas novas gerações, um renovado desejo de família. Diante de uma panorâmica complexa, Francisco inaugura o caminho do discernimento pastoral, baseado no discernimento moral e no acompanhamento. Ninguém deve ficar excluído da comunhão eclesial a priori. A todos se deve ir ao encontro com o óleo da misericórdia. Trata-se de apairar-se da pessoa aonde ela está, para discernir com ela os possíveis caminhos de crescimento na fé e integração na comunidade, superando esquemas de exclusão, buscando precisar o pequeno passo possível a dar, o bem possível para essa pessoa que representa a vontade de Deus para essa pessoa nessa situação concreta. O Papa Francisco, na Amoris Laetitia, aplica o discernimento pastoral às chamadas situações irregulares, descobrindo também nelas a ação do Espírito. Os seminaverbi no mundo, nas culturas, na sociedade. A ideia das sementes do Verbo, que o Concílio tinha usado para se referir às diversas culturas e religiões, agora Francisco utiliza para referir-se às situações difíceis, onde haverá elementos que não coincidem com a norma vigente, sem que isso signifique que a pessoa não possa amar, não possa viver em amizade com Deus. Em toda a situação humana, por perdida que pareça, haverá sempre elementos positivos, fruto da ação do Espírito, que será necessário discernir, sobre os quais edificar a vida de fé, de esperança e caridade. Um discernimento que deverá brotar da caridade para buscar o caminho da integração da ovelha perdida.
Muitas vezes o pontífice chamou a atenção daqueles que consideram a realidade só em clave de branco e negro, tudo ou nada, sem ter em conta a sua complexidade, que apresenta uma rica gama de cinzentos. O discernimento pastoral está chamado a descobrir a ação da graça no meio de situações em que se rompem todos os esquemas. Francisco propõe a figura do poliedro em vez da esfera, porque representa a complexidade da realidade, quer antropológica, quer teológica, com o próprio rosto da Igreja. Por isso a escuta determina, conforme a nova configuração eclesial. Perguntamos-nos como configura a atitude de escuta o magistério de Francisco. Podemos indicar pelo menos dois aspectos. A linguagem que adopta é famosa pelas expressões plásticas. Por exemplo, de balconear, ¿no? A imagem de balconear, de estar ao balcão, é descer à rua, estar na varanda, no balcão, descer à rua, sujar-te com a lama da rua, com o barro da rua. Não uma fé asséptica, mas uma fé que se contamina com a cultura de hoje. Em Francisco há uma coerência e reciprocidade entre os conteúdos e o que ele tende a transmitir. Por exemplo, a incrível Amazônia. É notável a citação dos bispos sul-americanos, também em Laudato Si, nos instrumentos labórios dos diversos sínodos, que espelha bastante o que as comunidades expressaram com respostas consultas, inclusivamente citando textualmente. Como pode configurar a escuta a teologia? Como pode configurar a teologia? Que linguagem tem de adoptar? Que conteúdos? Por vezes diz-se que o padre, quando prega, faz as perguntas que ninguém faz e responde-se a perguntas que não interessam a ninguém. Ou seja, que novos caminhos tem de descobrir a teologia como consequência da sua aliança com as vítimas da crise ambiental e social. Da crise ambiental e social. Como consequência da escuta das periferias geográficas e existenciais. Obviamente, começa-se pela escuta da palavra de Deus. E, contudo, toda a escuta pressupõe um contexto que a condiciona e a torna possível. Este foi o enfoque conciliar de Dei Verbo que a teologia e o magistério latino-americano prolongaram com uma certa originalidade e que Francisco oferece hoje à Igreja. Com esta proposta, a metodologia teológica e, por conseguinte, a formulação do magistério são chamados a operar uma mudança profunda. O diálogo pressupõe uma epistemologia e também um método para a teologia, especialmente para a teologia moral. É essa a mensagem de Francisco em Veritatis Gaudium, quando convida à inter e à transdisciplinaridade dos saberes. Desculpem a palavra. Entre eles, a própria teologia. Isso pressupõe uma racionalidade aberta, um pensamento incompleto, sempre em busca de uma melhor compreensão da realidade. Com efeito, a autocompreensão humana é mediada pela cultura e esta pelos conhecimentos que trazem as ciências humanas. Este é um ponto crítico para a teologia moral, pois que a obriga a rever os seus conteúdos conservados na doutrina moral tradicional, muitas vezes como se fossem inalteráveis, para avançar numa compreensão do humano de amor realista e integral, sem deixar de lado nenhum dado. Terminemos invocando o Espírito Santo com as palavras do Papa. Convido-os a todos a rezar. Vinde, Espírito Santo de amor, disponde aos nossos corações para escutar. Vinde, Espírito de santidade, renovai o santo povo fiel de Deus,
Vinde, Espírito de criação, renovai a face da terra. Amém. Muito obrigado.